profeta Abacuque, capítulo 3. Antes de estar ministrando, de entrar no contexto da palavra, eu vou louvar a Deus um hino. Eu quase não faço isso, pastor. Entre 1 e 1 milhão, mas o Espírito de Deus, ele ardeu em meu coração com louvor. Eu estarei louvando. Nós sabemos que o meu ministério é a palavra, mas o Espírito de Deus me deu alguns dons adicionais, né? Então vamos usá-los. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3. Os que acharam, digam amém. Amém. Vamos ler o verso 1, 2 e 17. Uma leitura intercalada. Oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e do meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Verso 17. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais já não hajam vacas. Verso 18. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Amém? Antes de entrar no texto sagrado, eu quero louvar a Deus aqui com um hino. Eu peço que a igreja fique de pé. Eu deixei a igreja fazer a leitura da palavra sentado, mas vamos ficar de pé para adorar aquele que é digno de toda honra e toda glória. Graças a Deus. Glória a Jesus. Perfeito. Tu conhece o meu interior e também vê toda a minha dor. Tô ansioso, Deus, meu coração está acelerado. E quase todo dia ele fica angustiado. Me socorre, Deus. Tu disse que na minha vida ia cumprir. Eu não consigo nem me levantar daqui ao meu Senhor. Deus, tu disse que do outro lado eu ia cantar, mas com essa dor eu não consigo nem me movimentar. Me socorre, Deus, eu estou apavorado, eu estou desesperado e vim aqui pra gente conversar. Hoje eu vim aqui pra dizer pra ti, vem me ajudar, do chão vem me tirar. Eu estou desesperado, só sinto vontade de morrer. Vem me socorrer. E hoje eu vim aqui pra dizer toda a verdade. Meu coração não tem mais fé, eu não consigo nem ficar de pé. Eu te magoei até me entristeci, mas mesmo desse jeito eu me rendo, Senhor.
aqui pra dizer o que estou sentindo. A minha mente está se dividindo, meu coração está partido. Estende a sua mão enquanto eu estiver em adoração, pois só te adorando é que eu me sinto feliz. De novo. Deus, tu disse que na minha vida ia cumprir. Eu não consigo nem me levantar daqui, ó meu Senhor. Deus, tu disse que do outro lado eu ia cantar, mas com esta dor eu não consigo nem me movimentar. Me socorre, Deus, eu estou apavorado, eu estou desesperado e vim aqui pra gente conversar. Hoje eu vim aqui pra dizer pra ti, vem me ajudar, do chão vem me tirar. Eu estou desacreditado, eu estou desesperado, só sinto vontade de morrer. Vem me socorrer. E hoje eu vim aqui pra dizer toda a verdade. Meu coração não tem mais fé, eu não consigo nem ficar de pé. Eu te magoei até, eu lhe entristeci, mas mesmo desse jeito me guiando. E hoje eu vim aqui pra dizer o que estou sentindo. A minha mente está se dividindo, meu coração está partido. Estende a sua mão enquanto eu estiver em adoração, pois só te adorando é que eu me sinto feliz. Ema plumika manara weginara pluminava weminara Nikamanara plumika mandara sa Nikama weginara plumanara Nikama wegidikanara sa Enite plumikama weginara nara Plumikala machawa de kumanara se. Oh meu Deus do céu, meu Deus do céu, está presente aqui nesse lugar. Está presente, Ele vai guerrear. Está presente, Ele vai te ajudar. Está presente para te libertar. Está presente para te levantar. Está presente, Kama, Blumi, Kamanara, Evidara, Blumi, Navanara, sai. Hoje eu vim aqui pra dizer pra ti, vem me ajudar, do chão vem me tirar. Eu estou desacreditado, eu estou desesperado, só sinto vontade de morrer. Vem me socorrer. E hoje eu vim aqui pra dizer toda a verdade. Meu coração não tem mais fé, eu não consigo nem ficar de pé. Eu te magoei até, eu lhe entristeci, mas mesmo desse jeito eu me ando. E hoje eu vim aqui pra dizer o que estou sentindo. A minha mente está se dividindo, meu coração
coração está partido. Estende a sua mão enquanto eu estiver em adoração, pois só te adorando é que eu me sinto feliz. Pois só te adorando é que eu me sinto feliz. Pois só te adorando é que eu me sinto feliz. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz, que é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas sua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e o mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro pra estrongar o inferno no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Por sua palavra é cura, escudo para os que nele crê. De novo, não há vergonha, não importa a igreja. Que fiquem de pé diante de nós. A tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Por sua palavra é cura, escudo para os que nele crê. Escudo para os que nele crê. Escudo para os que nele crê. Quem pode adorar o nome do Senhor? Quem pode aplaudir?
O Senhor está presente para fazer o que bem entender. Essa é a obra dele, essa casa é dele, esse ministério é dele, a sua vida pertence a ele. Se você pode glorificar a Deus nesta noite, libera agora a sua rajada de glória, libera agora a sua rajada de língua estranha. Oh, Manaramacheia. Impedir que a nossa adoração chegasse ao trono de Deus, a missão dele fracassou. Meu Deus, eu estou sentindo a glória de Deus nesse lugar. Oride cabarut tel, itfraue que tel a seua. Os que puderem, tomem assento. Os que estão na glória de Deus continuem envolvidos. Irmãos, prometo que não serei enfadonho em minhas expressões. Serei bastante enfático. Mas passarei o recado que o Espírito de Deus me outorgou a voz. Todos nós conhecemos um pouco sobre a vida do profeta Abacuque. Quero chamar a atenção da igreja para cá agora. Deixa Deus usar o seu vaso. Nós não sabemos o que está acontecendo no mundo espiritual, mas eu tenho certeza que Deus está guerreando por nós esta noite. Eu não estou conseguindo iniciar. A presença de Deus está tão forte que eu não estou conseguindo iniciar. Raramente acontece isso comigo. Glória a Jesus. Meu Deus do céu! Maravilha! O poder de Deus é notório nessa casa. Tem renovo de Deus aqui, pastor. Aqueles que não são batizados com o Espírito Santo, se preparem. Aqueles que estão vazios, tirem a tampa de seus vasos, pois um derramamento da glória de Deus já está começando a acontecer na casa. Quantos podem receber do que está descendo do trono? O Manaca, Manaraborema, Charabacaia. Quem pode se conectar com o Espírito Santo, porque ele está descendo com uma cachoeira de glória. Oh, maravilha! Meu Deus do céu! Mas evangelista é uma festividade. Mas o dono da festa está aqui para fazer o que bem entender na festa. Evangelista, seja um pouco mais simples, não grita muito, não dá muito lugar, porque senão vira vigília, se Deus quiser que for vigília. Carnaval, eles se reúnem 4 dias para fazer a obra de Satanás. Os centros de macumba escancaram suas portas. Só que tem uma coisa, a igreja não precisa de 4 dias. Só precisa de 1 segundo para alcançar o trono de Deus, para Deus começar a desfazer tudo que foi feito em 4 dias. Glória a Jesus.
Espírito Santo, fica à vontade, a casa é sua. Tudo é seu, Espírito Santo. Mas isso, deixa o Espírito Santo trabalhar. Quando nos recompormos, entrarei dentro da palavra. Eu fiz isso, pastor, para abrir campo, para abrir caminho para ministrar. Porque o caminho parecia que estava meio fechado, não era? O Espírito de Deus me deu estratégia, disse para mim: louve, que eu quero operar algo antes da mensagem. O Espírito do Senhor, ele tem falado no culto desde o início. Mas a questão é que entrou pessoas aqui com o coração entristecido, ferido, amargurado, angustiado. E Deus precisava injetar um pouco de azeite dentro dos corações aqui. Vamos entrar na palavra? Chegou o momento. Nós lemos no livro do profeta menor, localizado na posição de 8º profeta, profeta Abacuque. Nós sabemos que na Bíblia Sagrada, Deus, ele levanta os seus santos profetas em alguns períodos diferentes e intercalados. Abacuque, ele foi um profeta pré-cativeiro, porque existem 3 tipos de profetas no Antigo Testamento: o profeta pré-cativeiro, o profeta exilado e o profeta pós-cativeiro. Ou seja, o que profetiza antes, o que profetiza no meio, no cenário, e o que profetiza depois dos acontecimentos. Abacuque está nessa posição. É um homem contemporâneo do profeta Jeremias. Ambos foram pré-cativeiro, profetizaram a queda e a destruição de Jerusalém. Abacuque, ele sendo contemporâneo de Jeremias, nós podemos imaginar que ele também começa o seu ministério jovem. Começa o seu ministério com aproximadamente 19 anos. Por conta, Jeremias, ele atua no ofício profético com 17 anos de idade. Nós sabemos que eles viveram períodos terríveis no meio do povo de Israel. Abacuque, ele vai ser levantado como o intercessor do povo de Deus. Só que agora Jeremias, ele é levantado como profeta para profetizar para os reis de Jerusalém, que estavam levando o povo à ruína, que estavam levando o povo ao pecado, que estavam levando o povo à perdição e a caminhos tortuosos. Deus vai usar esse homem. Jeremias, quando Deus levanta-o como profeta, não se passava nem pela cabeça dele que ele exerceria a função de porta-voz de Deus no meio do povo de Jerusalém. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Vire sua atenção para cá. Não sonhava Jeremias ser um profeta. Não sonhava Jeremias ser um mensageiro de Deus para reis e para o povo. Jeremias estava sendo preparado para assumir o ofício sacerdotal na terra de Anatote. Nós sabemos que ele era filho de um sacerdote, por nome Ilquias, e segundo a lei arânica, filho de sacerdote. Quando completa 20 anos de idade, ele vai assumir o ofício sacerdotal e se preparar para herdar o sumo sacerdócio de seu pai. Jeremias não teve essa oportunidade, pois 3 anos antes de assumir o ministério sacerdotal, Deus vai chamá-lo para uma missão. Deus vai chamá-lo para uma responsabilidade. Jeremias, ele vai ter a revelação no qual vai registrar o povo de Deus sendo levado cativo.
Presta atenção, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, Deus vai dizer: Jeremias, o que tu está vendo? Jeremias vai dizer: eu estou vendo uma panela a ferver, cujo seu cabo está virado para a banda do norte, ou seja, o reino do norte. O povo estrangeiro, um povo estranho, sitiaria Jerusalém, uma guerra aconteceria e o povo ficaria 70 anos preso dentro do exílio. Nós sabemos que Deus levanta um homem conhecido como servo, Nabucodonosor, filho de Nabopóssala. Esse homem, ele vai montar o seu império, e quando ele entra dentro de Jerusalém, a Bíblia diz que ele vai sitiar Jerusalém e invadir o templo. E quando ele invade o templo, ele vai roubar as preciosidades, ele vai roubar o ouro, a prata e os utensílios que estavam dentro do templo. Um templo que ora Salomão, que foi citado a tempos anteriores, tinha construído no lugar de seu pai Davi, pois quando Davi sonhava em construir um templo, contrapartida, a permissão de Deus não acontece. Deus disse: Davi, a sua mão é suja de sangue, você não poderá fazer um templo para mim, mas eu darei essa graça a seu filho Salomão. Depois de Salomão, nós sabemos que Roboão reina, e quando Roboão reina, as tribos se dividem. Para quem não sabe, Israel era unificada, Israel era um povo único, que tinha um rei sobre todos os hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul. Quando Roboão e Salomão pecam, as tribos vão se dividir em hemisfério sul e hemisfério norte, ou seja, foram 20 reis para o sul e 19 reis para o norte. Então o povo de Deus começa a passar por algumas guerras também entre si, e nós sabemos que agora Deus vai mandar a Síria para Samaria e para Israel, que é o lado norte, e Deus vai mandar a Babilônia para o hemisfério sul, que é Jerusalém e Judá. E nós sabemos que houve algumas deportações de cativeiro: a deportação do reinado de Zedequias, a deportação do reinado de Joaquim, o qual Jeremias teve a oportunidade de profetizar palavras de juízo, palavras de conserto. Nós sabemos que Jeremias, ele foi conhecido e titulado como profeta chorão. Por que o profeta chorão? Porque segundo Flávio Joséfo, o historiador dos judeus, ele diz que Jeremias, ele profetizava, e na mesma medida que ele profetizava, seus parentes, sua família, diziam que ele era louco, diziam que ele era um perturbado da mente, ele chorava. A perseguição era tanta que agora o rei Joaquim manda agora Jeremias ir para dentro de um calabouço. Nós sabemos esta situação, nós sabemos dessa história. Jeremias, ele foi também considerado o profeta chorão, porque um dia ele disse: jamais pregarei no nome dele, nunca mais falarei no nome dele, nunca mais citarei a menção ou farei menção do nome dele. E quando Jeremias disse essas palavras, seus ossos começaram a arder pegando fogo, seus ossos começaram a se aquecer, e ele disse: jamais poderei deixar de falar do nome de um Deus tão grande, um Deus tão poderoso. Jeremias foi o único profeta na Bíblia. Para quem não sabe, Jeremias foi o único profeta na Bíblia a não ver nenhuma de suas profecias se cumprirem. Tudo que ele profetizou em vida, ele não viu em vida, porque Deus agora permite a morte dele. E nós sabemos que Abacuque, ele vai imperar nesse período, ele vai aparecer nesse período. Enquanto Jeremias estava profetizando, Abacuque, ele estava orando ao Senhor, porque via a situação do povo. Nós sabemos que o povo largou a lei, o povo largou os princípios, o povo largou o monopólio de Deus, e agora começou a adulterar com outros deuses. Como Oséias disse, a terra se prostituiu, desviando-se da presença de Deus. E Deus agora precisava corrigir esse povo. Deus agora precisava fazer com que esse povo se arrependesse das suas obras. E Deus agora levanta Nabucodonosor para que o povo ficasse 70 anos no cativeiro. Só que antes do cativeiro, Deus usa Jeremias e Deus usa Abacuque. Só que o que eu acho interessante na vida de Abacuque é que Abacuque não vai se conformar com a situação atual que o povo estava vivendo. Abacuque, ele vai fazer a sua oração sobre Sigionote. Abacuque 3, no capítulo 1, oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Esse termo, esse dialeto, Sigionote, significa oração em forma de cântico. Ele estava orando a Deus e ele estava cantando. E segundo Joséfo, Flávio Joséfo vai dizer que Abacuque, ele cantava no templo. Abacuque era um dos cantores do templo. Nós sabemos que quando o templo fora construído por Salomão, segundo Crônicas capítulo 7, tendo acabado Salomão de orar, caiu o fogo do Senhor, consumiu o holocausto, e a glória do Senhor encheu toda a casa. A glória de Deus foi tão intensa, foi tão grande e tão profunda, que quem estava do lado de dentro
não conseguia sair, e quem estava do lado de fora não conseguia entrar. E qual foi a reação daqueles homens e sacerdotes ao verem a glória de Deus se manifestar no templo? Eles vão cair com o rosto no chão, eles vão cair com a cara no pó. Quem estava do lado de fora viu a mesma presença, mas não conseguia entrar, caíram com a cara no chão também. Isso nos dá a entender que quando Deus se manifesta, ninguém consegue ficar de pé. Quando Deus se manifesta, ninguém consegue ficar parado. Quando Deus se manifesta, as pessoas não conseguem mais ficar do mesmo jeito que entrou na presença de Deus. Nós sabemos que João, ele vai registrar no Apocalipse, ele vai dizer: eu vi 7 castiçais de ouro, e existia um semelhante ao Deus Todo-Poderoso. Seu rosto era como se fosse o sol, que na sua força resplandece. Seus olhos chama de fogo, seu cabelo brancos como a lã, como a neve. Seus pés eram como latão reluzente, e sua voz como um som de muitas águas. E quando ele falava comigo, eu caí como morto. Daniel, quando viu uma teofania, o anjo de Deus representando o próprio Senhor, com as mesmas características que João viu no Apocalipse, ele vai cair. Se não fosse o anjo para tocá-lo e confortá-lo, ele ficaria desmaiado por horas e horas. Ou seja, quando Deus se manifesta, o nosso Deus é tão terrível que um dia Moisés disse: Senhor, um dia eu quero te ver, um dia eu quero contemplar a sua glória, eu quero ver o Senhor pessoalmente. Deus vai repreender Moisés e vai dizer: ora, se porventura aí na terra um ser humano me ver pessoalmente, ele não ficará vivo, ele morrerá. A Bíblia diz em Salmo de número 46 que o nosso Deus é um Deus tão grande que quando ele levantou a sua voz, a terra se derreteu. O nosso Deus é um Deus tão grande que ele mede os oceanos dessa terra com a concha de sua mão. O nosso Deus é poderoso, e quando ele decide se manifestar, o que está ruim começa a ficar bom, o que está parado começa a se movimentar, o que está triste começa a ficar alegre. Essa é a reação e a ação da glória de Deus no meio do povo. Eu quero te fazer uma pergunta para mim começar a pregar. Você tem sentido a presença de Deus? Toda ação gera uma reação. Quando a glória de Deus se manifesta, a igreja não pode ficar parada, não pode ficar do mesmo jeito. Adore a presença de Deus. Recapitulando, Abacuque vivenciou épocas boas no meio do povo. Então ele não acreditou no que viu. Ou seja, um povo que experimentou da glória, um povo que viu a presença de Deus se manifestar, um povo que viu a glória de Deus no meio deles. Agora todo mundo apostatou da fé, todo mundo abandonou a fé. Ou seja, começaram a adorar outros deuses: Baal, Azera, Astarote, Marduk, Tamuz, deuses do Egito, deuses da Mesopotâmia antiga. Então o povo começa a se corromper grandemente diante da face de Deus. E Abacuque, por ser vivenciador daquele período, tinha conhecimento de causa. Ele não vai aceitar a situação, ele vai começar a orar a Deus. E se não me engano, no capítulo 1, ele já vai começar a sua oração fazendo um questionamento. Ele vai fazer uma pergunta: Senhor, até quando eu clamarei a Ti e Tu não me ouvirás? Até quando eu falarei com o Senhor e o Senhor não me entenderá? O Senhor ficará parado, deixando tudo acontecer. Só que a vontade de Abacuque era avivamento, sendo que a vontade de Deus era castigo. Então Abacuque queria uma coisa que Deus não queria. Deus até poderia derramar um avivamento, um impacto de um avivamento no meio do povo, só que Deus precisava corrigir o seu povo, porque o povo já estava rebelde, o povo já não queria mais ouvir a voz do Senhor. Deus levantava profetas e o povo fazia como se fosse ouvido de mercador. Então Abacuque vai dizer: Senhor, eu já estou ficando louco. E Deus agora vai dar a mesma revelação que outrora tinha dado para Jeremias. Ora, o reino do norte virá, Nabucodonosor virá e destruirá o povo. Aí Abacuque, no capítulo 3, ele vai fazer o seu registro e vai dizer: Senhor, ouvi a Tua palavra, ouvi a Tua voz e tive medo, eu temia. Mas Abacuque continuou na sua oração. O que eu acho tão lindo dentro desse texto, que ele vai dizer: quando o Senhor falou comigo, eu tremi, eu tive medo. Mas Senhor, aviva a Tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque, ele vai cantar. Eu imagino ele em forma de cântico, dizendo: Deus, eu não aceito a situação que está acontecendo dentro do templo. Os sacerdotes que te sacrificavam já não sacrificam mais pelo Senhor.
Alguns profetas que profetizavam no teu nome já não mais profetizam no teu nome. Quem louvava a Deus deixou de louvar a Deus para louvar agora outros deuses, e Abacuque fica inconformado. Se você for pesquisar um pouco sobre o profeta Abacuque, ele é conhecido como um homem saudosista, um profeta saudosista. O que é um profeta saudosista? É um profeta que sente saudade de tempos bons. Sempre quando você se refere a uma pessoa como saudosa ou saudoso, é que essa pessoa morreu no passado e deixou uma boa história para que nós se lembrássemos dela. Isso é saudações, uma pessoa saudosa, pessoa que sente saudade de pessoas boas, pessoa que sente saudade de tempos bons. E agora me pergunte, por que Abacuque sentia saudade do passado? Porque ele conheceu o grande líder, o grande mito Moisés, através das escrituras, através da lei. Eu imagino que as pessoas diziam: ora, Moisés foi aquele homem que tirou o povo do Egito, peregrinou 40 anos, teve uma paciência para aturar um povo murmurador. Quando Moisés estava liderando o povo, é um pensamento meu, quando Moisés estava liderando o povo, Deus enviava maná, a água amarga ficava doce, a pedra gerava água, jorrava água. Ora, a roupa do povo não era uma roupa que se desgastava no deserto. Ao invés da roupa se desgastar, a roupa crescia no próprio corpo quando se desgastava. Deus não deixava nada faltar com aquele povo. Por quê? Porque a liderança do povo não era uma liderança que fazia o povo pecar, né? Ou seja, se dependesse de Moisés, todo o povo estaria na glória de Deus. Se dependesse de Moisés, todo o povo estaria na presença de Deus. Mas nem tudo que o líder quer é o que os seus liderados querem. Nem toda a visão do seu líder será executada no meio do povo. Isso acontece em todos os ramos na obra de Deus. Ora, os reis posteriores, eles levaram o povo em pecado. Aí eu imagino Abacuque dizendo: Moisés não levou o povo ao pecado. Moisés foi o homem que instituiu a lei para nós. Ora, ainda que a geração do deserto fosse uma geração murmuradora, foi uma geração que viu fogo. Ainda que a geração do deserto fosse uma geração murmuradora, foi a geração que viu a nuvem de Deus. Ainda que a geração do deserto fosse uma geração murmuradora, viu a glória de Deus fumegar e tremer o monte Sinai. Aí Abacuque olhou para a situação do povo. Ora, Deus vai dizer para Moisés: Moisés, é necessário vocês fazerem um templo, é necessário vocês armarem um tabernáculo. Bezalel e Aholiabe, um especialista em obra esmerada e um artesão, vão fazer um templo, tudo segundo os parâmetros que Deus ordenou para o povo. Vão fazer o templo. Preste atenção, é só um exemplo. Quando Deus dizia: é tempo de sacrifício no deserto, Arão e os seus filhos Nadab e Abiú, eles teriam que descer a tenda, teriam que descer a tenda da congregação e armar o tabernáculo onde Deus mandasse, onde Deus delegasse, sendo que no tempo de Abacuque o povo podia ir no templo a hora que quisesse para adorar. Só que o povo não adorava. O povo podia ir todos os dias adorar a Deus e sacrificar no templo, pedir perdão pelos seus pecados, e o povo não adorava. Era uma geração, uma nação metrópole, era uma metrópole de todas as nações. Todo mundo que olhava para Jerusalém queria ser cidadão judeu, queria morar em Jerusalém. Todo mundo se espelhava em Jerusalém. Ou seja, Jerusalém não tinha nada quando era deserto. O povo de Deus não tinha nada quando era deserto, mas pelo menos no deserto eles viram a glória de Deus. Você não entendeu, né? Pelo menos no deserto eles viram a presença de Deus. Pelo menos no deserto a arca não se apartava deles. Aí Abacuque, olhando aquela situação, dizia: que saudade eu tenho dos tempos antigos, porque quando o crente estava no deserto ele adorava com mais força. Quando o crente estava no deserto ele glorificava com mais força. Quando ele estava no deserto a glória de Deus era mais intensa. Pense nos crentes de antigamente e os crentes de hoje em dia. Antigamente você chegava dentro da igreja, você via paralítico largar a cadeira de roda, você viu aleijado largar a muleta. E por que você já não vê mais? Porque a geração da metrópole é uma geração mal acostumada, é uma geração que tem tudo nas suas mãos, tudo em sua disposição, mas é um povo ingrato, é um povo que não adora, é um povo que não se curva, é um povo que não obedece, é um povo que não nega o pecado. Aí Abacuque vai dizer: eu prefiro estar no deserto e ser cheio do que estar na metrópole e viver vazio. Eu prefiro estar lá no deserto e sentir a glória do que está aqui.
Estou sentindo a presença de Deus. Sabe qual é a informação que eu quero te passar? Não murmure, porque você está vivendo o tempo do deserto. Existe muita gente que está no tempo da metrópole, vive uma vida melhor que a sua, uma vida melhor que a minha, mas não tem a presença que você tem, não tem a alegria que você tem, não tem a graça que você tem. Não troque a presença de Deus por momento, não troque a presença de Deus por prazeres. Esteja no deserto, mas tenha um sorriso para o céu, só por estar cheio. A geração do deserto era uma geração que temia. A geração do deserto era uma geração que andava segundo o parâmetro, segundo a lei. Mas agora que o povo cresceu, o povo tem um templo lindo de ouro, coberto de ouro, por dentro e por fora, pedras preciosas. O povo está muito soberbo, o povo está muito arrogante, o povo está pensando que é alguma coisa, enquanto o povo no deserto não era nada, não tinha nada, mas tinha a providência de Deus toda hora. Tinha a providência de Deus todo dia. Eu prefiro estar no deserto e estar perto de Deus do que estar na vida boa e estar distante. A glória de Deus em primeiro lugar, a presença em primeiro lugar, o poder em primeiro lugar. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Abacuque tinha nojo daquela geração, uma geração que tinha tudo, mas não tinha a presença de Deus, uma geração que tinha tudo, mas não temia. Estamos vivendo esse tempo, estamos vivendo esse período. Nós temos internet, nós temos computadores, nós temos os melhores celulares. Quem disse, você passa mais tempo no celular fazendo coisas erradas do que fazendo pregação, do que ouvindo louvor a Deus. Você fica muito tempo no Facebook conversando com aquela pessoa que você quer namorar, mas você não namora o Espírito Santo no joelho, não namora o Espírito Santo na oração. Ei, nós temos que protestar, temos que dizer: eu ando no deserto, mas eu estou cheio. Eu prefiro não ter nada e ter Deus do que ter tudo e ficar sem Ele. Quem pode adorar o Senhor? Quem pode adorar Ele? Urikita, Hawidika Leboria, Selwi, Diminerit, Taue, Kalote, Proputaka, Tchorgita, Lebaroque para a Macheia. Você entendeu? Deus, Ele te ama tanto que mantém você no deserto para você não perder a sua essência, para você não perder os seus valores, para você não perder os seus princípios. Não deixa que a exaltação te torne uma pessoa arrogante, uma pessoa que pensa que pode se mandar. Não, você tem dono, essa igreja tem dono, esse ministério tem dono, nossa casa tem dono, e o nome dele é Jesus de Nazaré. Meu Deus do céu, Lebandurica manachando de Miquina Sereia, Obricanasse Terra, Levominaca Manarabacheia. Ei, olha a diferença no crente que está no deserto pro crente que está na metrópole. Ele está no deserto, ele vem no culto como esse, quebrado, sem motivo para adorar, ele só chora. Mas quando o Espírito Santo toca nele, tu vê ele marchando, tu vê ele sendo renovado, tu vê ele pulando. Mas agora a crente que está na metrópole está com a vida boa, a família está bem, o filho está bem, o marido está bem. Entra aqui, fica com cara de maracujá de gaveta e não consegue adorar. Eu prefiro estar no deserto e ser adorador do que estar na metrópole e ser nada. Ainda bem que Deus não escolhe pessoas por posição social, posição acadêmica. Deus não escolhe pessoas com status e poderes aquisitivos. Deus escolhe pessoas. Samuel, não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, nem para a sua estatura. O homem olha para o exterior, mas eu, Deus, olho para o coração. Aonde está o teu coração? Aí
sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Olha para o seu irmão, pegue na mão dele, pegue na mão dela. Olhe para ele, olhe para ela. Fale para ele, guarde o seu coração para Deus. Guarda o seu coração para Deus. Aguarda só mais um pouquinho, daqui a pouco eu estou terminando. É por causa disso que nós temos que viver uma vida de dificuldades. Porque tudo que vai fácil, vai fácil. Tudo que vem fácil, vai fácil. Tudo que conseguimos de mão beijada não damos valor. Quem busca pouco e recebe na hora, larga Deus. Mas quem fica orando dia após dia para ter intimidade com o Espírito Santo, ainda que ele receba, ele não perde a prática. Ele não perde a prática. Já fica automático. Ele sabe que meia-noite ele tem que orar. Ele sabe que tal horário ele tem que dobrar o joelho. Está faltando isso. Pessoas que têm compromisso com o Espírito Santo. Tem pessoas que têm mais compromisso com a mulher. Tem pessoas que têm mais compromisso com o marido, com os filhos. E não tem mais compromisso com o Espírito Santo. Eu estou ficando abismado com isso. Ele fala para a namorada, amorzinho, eu te amo. Fala para a esposa, te amo. Mas quando está de joelho, faz uma oração murcha de 5 minutos. E não consegue dizer, Espírito Santo, eu te amo. Espírito Santo, eu te amo. O que tem atrapalhado o agir de Deus no nosso tempo, eu estou trazendo a pregação do tempo antigo para o nosso tempo. O que está atrapalhando a glória de Deus se manifestar é a falta de sensibilidade das pessoas. As pessoas perderam a sensibilidade com o Espírito Santo. Me perdoe pelo que eu vou falar. O namorado chega, fala um negocinho no ouvido dela, ela se derrete toda. E quando o Espírito Santo fala, conserta, bota a tua vida em ordem, ele não consegue, porque ele tem mais sensibilidade carnal do que o espiritual. Fica difícil. Abacuque viu todo mundo pecar. Abacuque viu todo mundo errar. Você sabe o que é? Vem cá, David. Anda comigo. Me perdoe, mas quando eu estiver andando, você cai de joelho. Quando eu falar já. Abacuque viu isso. Pode se levantar. Abacuque viu isso. Pessoas que andaram do lado dele cair. Pessoas que profetizou, ele viu profetizar cair. Pessoas que ele viu adorar a Deus com ele no templo cair. Você sabe o que é isso? Abacuque estava pedindo um avivamento no meio do povo. Aviva a tua obra no meio dos anos. Porque ele viu muita gente caído. Agora tem pessoas que quando vê meu irmão caído, misericórdia. Abacuque queria avivamento porque ele queria que Deus levantasse todo mundo. Ele era inconformado. Só que essa decisão não cabia a Abacuque tomar. Porque nem tudo que queremos fazer para o nosso próximo é o que Deus quer fazer com ele. Entramos numa briga, compramos um barulho que não é para nós comprarmos. Abacuque viu todo mundo cair e disse, Senhor, não aguento mais. Eu queria que esse povo sentisse o que eu sinto. Eu queria que esse povo fosse fanático igual eu sou. Eu queria que esse povo fosse apaixonado como eu sempre fui. Porque Abacuque começou jovem. E ele viu, ó, cai outro aqui, cai outro lá, cai um aqui, cai outro lá. Ele fica inconformado. Sabe por que as nossas igrejas hoje não estão cheias? Porque quando alguém sai, nos conformamos. Quando alguém sai, vai ficar quem Deus mandar. Sendo que Deus colocou ferramenta nas nossas mãos para despovoar o inferno. A nossa função é pegar quem está fora. Nós às vezes não entendemos isso, pastor. Tem igrejas que quando nós faltamos um culto, ninguém nos liga, ninguém fala nada. Ainda bem que tem um pastor aqui assim. Ninguém nos visita, ninguém procura saber. Eu experimentei isso sendo evangelista. Um momento de fraqueza, ninguém me procurou. Ninguém foi na minha casa. Quando eu servi o exército, eu vi o diabo frente a frente dizendo, faz o que eu quero, que eu te dou de tudo. Eu poderia ter tudo em minhas mãos. Mas eu falei, não, meu ministério em primeiro lugar. Abacuque viu isso. Engraçado que Abacuque, ele não tinha revolta do povo. Ele não criou um espírito de ira
contra o povo. Ele vai ter misericórdia. Ainda que uma pessoa peque do seu lado, você não pode concordar com o erro dela, mas você tem que agir para levantá-la. Fulano de tal pecou. O que vamos fazer? Vamos excluí-lo de tudo? Jogar ele fora? Como se fosse um copo descartável? Existem muitas pessoas que não aprenderam a ser pais espirituais. Não estamos precisando de padrasto, porque padrasto às vezes não tem misericórdia do enteado. Mas pai que é pai, ele tem sentimento de pai. Quando vê o filho caído, ele limpa o filho, ele ajuda o filho, ele dá banho, até banho se dá, ele for preciso, ele dá. Abacuque, ele disse assim: não é só porque fulano de tal caiu que eu vou cair. O povo todo idolatrou. Quer dizer que eu vou entrar na moda? O que está acabando com a espiritualidade dos nossos jovens é um lança uma moda, vai todo mundo junto. Abacuque não. Ele viu a moda pegando, todo mundo adorando estátua, todo mundo adorando outros deuses. Abacuque disse: opa, eu vou para o joelho, eu vou orar. Por isso que Abacuque é o intercessor. Ele estava orando, quando ele viu o povo caído, ele foi para o joelho na hora. É a atitude que tem faltado em nossos meios. Pessoas que quando vê a desgraça, não entra na desgraça, ela sai da desgraça e vai tentar resolver com Deus. Abacuque entendia, Abacuque compreendia que a oração de um justo tem muito poder. Ezequiel capítulo 22, já estou terminando. Ezequiel capítulo 22, verso 30. E busquei dentre vós um homem que estivesse tapando o muro, e que se colocasse perante mim na brecha por essa terra, para que eu não a destruísse, porém eu não achei. Ou seja, Deus conta com um só para fazer revolução. Um pode mudar uma nação, um pode mudar uma cidade. Eu estou falando isso para a juventude. Um jovem pode mudar o bairro, pode mudar a escola, pode mudar a faculdade. Aonde ele está tem que ser transformado. Você pensa que Ezequiel, ele foi com muitos anjos no vale de ossos secos? Não, ele foi sozinho no meio do vale. E Deus disse: Ezequiel, abre a tua boca, porque você vai mudar esse ambiente, você vai mudar esse lugar. Você sozinho. Abacuque entendia isso, mas não era a vontade de Deus no momento, porque Deus queria corrigir. Aí Abacuque, ele vai mudar um pouco a sua oração. Já estou terminando. Abacuque vai mudar um pouco as suas diretrizes. Abacuque, ele faz a oração e ele estava pensando muito no povo e esquecendo de si mesmo. Calma aí, eu vou te explicar biblicamente. Porque ele vai dizer na primeira pessoa do singular. Fica de pé comigo, fica de pé. Ele vai dizer na primeira pessoa do singular. Ele estava pedindo avivamento. Deus, aviva, aviva, aviva. Só que ele vai mudar. No versículo 17 ele muda o percurso da sua oração, pastor. Ele vai dizer: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que os campos não produzam mantimento, que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e que nos currais não haja vacas, eu, todavia, me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ele não falou Deus da nossa ou Deus da deles, ele está falando Deus da minha salvação. Ele vai mudar o percurso da oração, porque ele está dizendo: eu estou orando muito por um povo que não quer nada. Eu estou orando muito por um povo que não quer compromisso. Eu sei que Deus vai corrigir eles, mas agora eu tenho que me preocupar com a minha vida. Ainda que esse povo esteja corrompido, ainda que esse povo esteja de uma certa forma arrasado, Deus, ele não vai ter escapatória. Deus, ele vai fazer com que esse povo seja um povo castigado. Ou seja, Abacuque já tinha tido ciência que Deus não estava querendo atender a oração dele. Aí Abacuque, ao invés de orar pelo povo, ele vai orar por si mesmo, dizendo: Deus, o povo te traiu, Senhor, o povo te abandonou, o povo está tentando, entre aspas, te dar um golpe. Aí Deus disse, dizendo: Abacuque, eu vou repreender esse povo, vai ficar 70 anos cativos, 70 anos em cativeiro. Esse povo eu não vou exterminar, mas eu vou tirar um pouco esse povo de cena, vou tirar um pouco esse povo da mídia, vou ter que abater um pouco esse povo, vou ter que abaixar um pouco o nariz desse povo. Aí Abacuque dizendo: Senhor, não tem escapatória, né? O Senhor vai porque vai repreender, o Senhor vai porque vai
vai corrigir esse povo. Mas eu quero fazer uma declaração para o Senhor. Ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que os campos não produzam mantimento, que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e que nos currais não hajam vacas, pelo menos eu todavia me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação. Sabe o que Abacuque estava dizendo? Ainda que todo mundo peque, ainda que todo mundo se prostitua, ainda que todo mundo adultere, ainda que o diabo venha e destrua tudo, ainda que o inimigo venha e arrebente com tudo, quer saber de uma coisa, Senhor? A minha posição de adorador permanecerá ocupada. Eu não vou mudar a minha identidade, não vou mudar o meu cartão, não vou mudar a minha personalidade. Ei, sabe o que Deus está dizendo para nós? Ainda que todo mundo à nossa volta caia, seja da família, seja parente, continua na mesma posição que Deus te chamou. Deus vai te honrar. Continua do mesmo jeito que Deus te mandou. Deus vai te calar, macheia. Continua do mesmo jeito que Deus ordenou, porque você vai ver a glória de Deus, ainda que demore, ainda que o tempo seja um tempo espaçoso. Deus está dizendo, fica na posição, fica do jeito que eu te chamei. Meu Deus do céu. Sabe o que Deus está dizendo? Está tudo dando errado para a sua vida. Continua nos montes, continua na consagração, continua meia-noite orando de joelhos no seu quarto. Abacuque estava dizendo, Senhor, esse povo não quer nada, e eu sei que o inimigo vai vir, vai destruir a cidade, mas quer saber de uma coisa? Pode me procurar de manhã, vou estar na consagração. Pode me procurar de madrugada, vou estar lá. Pode me procurar nos cafés amargos, eu vou estar. Olha para o seu irmão e diga para ele, é tempo de se posicionar. É tempo de se posicionar. É tempo de se posicionar. Meu Deus.